Bom dia a todos. Gostaria de agradecer as palavras da secretária e da Terezinha. E eu vou ser sincera com vocês, eu estou num momento complicado da minha vida, eu estou reatualizando o livro de neuroanatomia do meu pai, que é usado em todas as faculdades de medicina, quase todas do Brasil inteiro, e muito sem tempo. Então, se eu tivesse recebido esse convite por e-mail, eu teria motivos para recusar pelo meu momento. Mas quando a Terezinha me ligou pessoalmente, né, e eu senti na voz dela o afeto, né, assim, o carinho que ela me transmitiu, o convite, o carinho que ela tem pela profissão, foi uma voz tão acolhedora que eu falei, não, esse tema é muito importante e aceitei o convite, estou aqui com vocês, com muito prazer, para tentar passar a visão da neuropediatria, da importância do afeto na estimulação das crianças. É um tema que eu vivencio todos os dias, né? Mas eu nunca falei sobre ele, então comecei a pensar como é que eu vou começar a falar sobre isso, né? Daí eu fui no dicionário, né? E nós temos a palavra afetar, eu afeto, como verbo. Nesse sentido, ela pode ser usada tanto como uma coisa negativa como uma coisa positiva. Você pode afetar uma pessoa causando prejuízo, causando, vamos dizer, emoções negativas, ou você pode afetar uma pessoa causando emoções positivas, comover, sensibilizar. Então, nós vamos falar um pouquinho das duas formas de afetar. Quando a gente usa como adjetivo, a pessoa está afetada, geralmente é usado pejorativamente, né? E quando a gente usa o substantivo, o afeto, aí sim, geralmente é sempre positivo, né? Causar um sentimento de afeição, de carinho, de amizade, né? E esse é o sentido mais usado da palavra, né? Na neuropsicologia, eles usam afeto como emoção, que pode ser positiva ou negativa. Por isso que nós vamos falar um pouquinho dos dois. E como que a gente transmite o afeto, né? Através do olhar, através das expressões faciais, através da voz, do tom de voz, da gesticulação, quando você precisa tocar fisicamente uma pessoa, a forma como você faz isso é que transmite afeto ou deixa de transmitir afeto. E o afeto, ele exige empatia, né, que é uma função importante do cérebro. A empatia é a capacidade que a gente tem, nós temos uns neurônios chamados neurônios espelho, que quando a gente olha para uma pessoa, você se percebe o que está se passando com essa pessoa, o que essa pessoa está vivenciando, quais são as emoções que ela está transmitindo. Você incorpora isso como se fosse você sentindo essas coisas e age como se você estivesse fazendo isso para você mesmo. Então, é a capacidade de se colocar no lugar do outro, perceber as necessidades e agir para beneficiar essa pessoa. Então, isso é empatia, que é fundamental para a transmissão do afeto. Quando eu comecei a pensar o que eu vou falar, né? Porque é um tema tão óbvio, mas que a gente não fala sobre ele, eu nunca falei sobre isso. Mas eu posso dizer para vocês que eu fui uma criança privilegiada, porque eu sou filha de 2 neurocientistas, eu sou de Belo Horizonte, meu pai e minha mãe são neurocientistas. E principalmente meu pai, ele teve um trabalho específico a vida inteira, né, de falar sobre a neurociência nas emoções. E era isso 50, 60 anos atrás, em que tinha uma briga muito grande com a psicanálise, com a psiquiatria, que considerava que mente era uma coisa e o cérebro era outra. E ele fazia muita palestra, né, colocando que tudo tem base neurobiológica, as emoções são registradas no cérebro e o comportamento emocional, né, ele dava muita aula sobre as bases neurobiológicas do comportamento, das emoções e, portanto, do afeto. E ele aplicava isso com a gente, né? Então, eu fui educada, né, com base em que a aprendizagem, o desenvolvimento infantil deve ser feito através do afeto ou das emoções positivas, né? Então, e essa vivência, né, quer dizer, educação baseada na neurociência, durante a minha vida inteira, eu acho que influenciou na minha decisão de fazer neurologia e fazer neurologia infantil, ou seja, lidar com crianças.
E é isso que eu tenho na minha cabeça o tempo todo, quando eu estou diante de uma criança, que geralmente tem alguma dificuldade, o que eu posso fazer para ajudar essa criança, né? E geralmente aplicando as emoções positivas ou o afeto. Então, isso é um fato cientificamente comprovado, que a aprendizagem infantil é totalmente dependente de emoções positivas. A criança aprende aquilo que gosta, a criança aprende melhor aquilo que ela se sente bem. Então, é a base da aprendizagem, até porque a criança não entende o porquê da aprendizagem, né? Ela só entende que está bom ou que está ruim. Então, tudo que você transmite para a criança com afeto vai ser armazenado no cérebro de uma forma mais correta. E isso tem que começar desde o nascimento, né? Com as vivências com os pais, né? A forma como o pai olha para a criança, olho no olho, sorrindo, fazendo gracinha, falando com a criança. Essa criança, desde que nasce, já tem a visão muito bem estabelecida. No primeiro mês de vida, a criança já enxerga perfeitamente. E a audição também já nasce pronta. E a partir dali, desde o nascimento, ela vai absorver tudo que se passa no ambiente, né? E a criança aprende por observação e repetição. O cérebro não tem nenhuma informação. Então, a gente tem que cuidar desde o nascimento como essas informações vão chegar, né? Vão ser registradas por essa criança. O que a criança vivencia que vai moldando a formação desse cérebro, né? E nós temos aí os neurônios espelho também, que estão muito ativos na criança. A criança observa tudo, né? E capta tudo, e capta muito bem as expressões faciais de quem lida com ela, até porque não fala. Então, é uma comunicação muito visual, e a forma como você transmite isso para a criança, o olhar, as expressões, a forma de falar, isso vai modificando o cérebro da criança positivamente, né? Então, a importância do ambiente na estimulação do desenvolvimento desde o nascimento. Infelizmente, às vezes, isso não ocorre em casa, né? E aí essa criança já vai entrar na educação infantil com perdas, né? E em algumas situações, a escola, às vezes, é a única oportunidade que essa criança tem de ter algum tipo de estimulação adequada, né? Então, todos os dias eu repito essa frase para algum familiar, né? Que eu perceba alguma situação em que a criança está com dificuldade porque faltou afeto em algum momento nesse desenvolvimento, né? Eu digo, criança não aprende sob pressão, criança não aprende sob cobrança, sob castigo, com berro, com ameaça, com alteração de voz, né? Esse tipo de aprendizado, ele até existe, mas ele é fundamentado no medo, né? Na baixa autoestima, no estresse da criança. A partir do momento que o ambiente é estressante para a criança, ela vai reagir da mesma forma, né? Ela vai devolver da mesma forma. Os comportamentos da criança vão ser gerados pela forma como ela vê o ambiente. E aí, quando essas vivências são muito estressantes, a criança vai ativar uma área do cérebro que é muito primitiva, né, que existe em todos os animais e já funciona muito bem desde que a criança nasce, que é a amígdala do cérebro. Depois eu vou mostrar umas imagens, né? A amígdala do cérebro é um botãozinho, uma bolinha de 2 centímetros, mas é extremamente poderosa e age muito rápido, e age por impulso, né? E a reação é imediata, sem muito raciocínio, né? É o centro das emoções negativas do cérebro, é o centro do medo, é o centro da raiva e é o centro da agressividade. Então, e por que existe essa área? Porque existe desde a pré-história, ela é importantíssima para a sobrevivência, porque os homens, né, viviam em ambientes hostis, né, que tinham que enfrentar perigos reais. Então, qualquer percepção de ameaça, de perigo, a gente vai ativar a amígdala e geralmente vai agir de forma irracional, né? Quando você está diante de uma ameaça, você tem 2 formas de agir, né? Ou você vai enfrentar, ou você vai se esquivar. E geralmente é esse o comportamento da criança quando é educada, né, com essa ativação da amígdala mediante estresse e um ambiente inadequado, né? Esse aprendizado através da ativação dessa área, ele é muito negativo, né? Então, a criança, qualquer coisa que ela perceba como hostil, ela vai reagir, muitas vezes, com raiva, com agressividade. E esse aprendizado é prejudicial, inclusive, ele mata neurônios em algumas áreas do cérebro.
porque a amígdala funciona através do glutamato, que é um neurotransmissor importantíssimo na memória, mas quando ele é liberado em excesso, ele prejudica o desenvolvimento do cérebro, ele chega a matar neurônios em algumas áreas do cérebro e ele atrapalha o desenvolvimento do lobo frontal, que é a parte mais evoluída do cérebro e que o bom desenvolvimento dessa região frontal é o que vai, na verdade, controlar a hiperativação da amígdala do cérebro. E a gente sabe que a criança é imatura, né? Ela não tem o lobo frontal funcionando, então ela está prontinha para agir com estresse mediante situações de estresse. Né? E essas emoções negativas, elas ficam armazenadas na própria amígdala. E aí, se o evento adverso ele se repete, esse comportamento vai se repetindo e vai sendo perpetuado, né? E a amígdala está colada no hipocampo, que é a área que registra as memórias normais, as memórias, e ela atrapalha o armazenamento de memórias adequadas, né? Então, é por isso que a gente tem que evitar esse tipo de ativação, né? Se a gente quer que a criança se desenvolva bem, a gente não pode ativar a amígdala, nós temos que ativar o sistema de recompensa do cérebro, né? Que é aquilo que gera emoções positivas, prazer, motivação, alegria. Então, nós temos que fazer com que a criança se desenvolva com base na ativação do sistema de recompensa, né? E essas informações adequadas de comportamento afetivo, elas vão sendo armazenadas, sim, no nosso lobo frontal, que é o gerenciador de tudo que a gente faz na vida, né? Então, todos os aprendizados que a criança passa vai sendo registrado, né? E ela aprende e vai aprendendo, se essa estimulação é correta, a ter comportamentos socialmente adequados, né? Essas experiências, elas são importantes para desenvolver a capacidade de tomada de decisão, como a pessoa vai agir, mesmo em situações adversas, né? Então, o desenvolvimento dessa área é muito importante e é a única forma de controlar a ativação da amígdala que gera impulsividade, né? Que gera uma ação sem muito raciocínio. Então, criança imatura naturalmente já age por impulso, né? Imitam comportamentos, né? Se a gente não tiver cuidado como passa as informações para a criança, ela vai desenvolver comportamentos inadequados, né? Agora, a criança precisa aprender também com os próprios erros, né? Mas mesmo para você demonstrar um erro, demonstrar uma situação inadequada, você tem que ter afeto, né? A forma de corrigir, né? Ela tem que ser correta desde o nascimento. A criança tem que aprender a lidar com frustração, mas não assim como um tratamento de choque, né? A forma como você corrige a criança com afeto, vai fazer com que ela registre essa informação também em uma área específica do cérebro que vai favorecer o desenvolvimento dela, né? A mãe tem que fazer isso desde que a criança nasce, porque aquela criança que chora e a mãe já corre para atender em um segundo, né? E muitas vezes mostrando aquela cara de estresse, né? Porque a criança está chorando, a criança vai armazenar esse tipo de face, esse tipo de reação da mãe. Então, a hora que você chega, tem que atender uma criança quando chora, porque ela não tem outra forma de se comunicar, mas se você se aproxima devagar, olhando no olho da criança, né? O que foi? Você quer mamar? Né? Vem com a mamãe, né? E mesmo que a criança não entenda, é um bebê, ela vai se acostumar a enxergar uma expressão de carinho, uma expressão facial adequada, mas que não vai atender ela com estresse imediatamente, né? E ela vai perceber que existe uma forma de comunicação que é a fala, mesmo que ela não entenda, ela vai se acostumando com os sons da fala. Porque se a gente não fala com a criança, ela vai aprender que para conseguir o que ela quer, basta chorar, né? Chora e é atendido imediatamente, chora e é atendido imediatamente. Quando essa criança crescer, ela vai aprender que essa é a forma de comunicação. E daí o choro vai virar berro, o berro vai virar birra, depois vai virar raiva, depois vai virar agressividade, né? Então, mesmo quando a gente tem que dizer um não para a criança, tem que ser com afeto, né? Para uma criança maiorzinha, você já pode, né, dizer o não com carinho, né? Sempre explicando por quê. Olha, isso não pode, por isso, hoje não, mas esse aqui pode, depois, agora não, explica por quê, você precisa descer daí, porque senão você cai, faz dodói, e não dizer, desce daí, né? Tem uma diferença muito grande. E aí a criança vai aprendendo através do diálogo, através do afeto, né?
E você vai gerar uma pequena frustração quando você nega alguma coisa para a criança, mas é uma frustração controlada, com diálogo. E isso vai favorecer o amadurecimento da criança, quer dizer, é uma frustração, mas com afeto, né? Diálogo, né? Se você não faz dessa forma, né? Se a família diz um não para a criança gritando, com raiva, sem diálogo, né? O que essa criança vai aprender? Gritar, fazer birra, sem diálogo, né? Se um pai bate numa criança porque ela fez alguma coisa errada, o que ela vai aprender? Que se alguém fizer algo que ela não gosta, porque ela não tem muita noção de certo e errado, ela pode bater também. E é assim que você vai gerando os comportamentos inadequados das crianças, né? Quando você não transmite esse afeto na educação dela desde o começo, né? Então, a palavra-chave é, sim, carinho, atenção, afeto, mas colocando os limites, né? Fazendo a criança aprender a lidar com frustrações, mas mesmo isso tem que ser com afeto, né? E e aí vocês recebem aquela criança desafiadora, agressiva na sala de aula, porque já foi moldada dessa forma, né? E como é que você lida com uma criança com esses comportamentos? Com afeto, né? Dialogando, elogiando alguma coisa antes de corrigir, explicando o porquê, né? Quando a criança se nega, você tem que conversar, dialogar, você tem que fazer com que ela ache interessante, você tem que despertar a motivação dessa criança. É a forma mais fácil de lidar mesmo com as crianças que chegam com um comportamento muito inadequado. Você desarma completamente uma criança com afeto, porque a criança tem uma outra área do cérebro que é extremamente ativa, né? O sistema de recompensa das crianças, quanto menor a criança, mais fácil de ativar. Então, se você chega com uma criança fazendo uma gracinha, fazendo com afeto, dialogando, sorrindo, elogiando alguma coisa, você ativa o sistema de recompensa da criança, que é muito fácil. É muito fácil agradar uma criança. Qualquer coisinha desperta interesse de criança. E quando ela vai percebendo essa forma de lidar, ela vai, né, adquirindo comportamentos mais adequados. A gente também tem um sistema no cérebro que eu vou mostrar depois, que é o sistema de anti-recompensa, que também é chamado de sistema de punição, que eu acho um termo meio forte. E não é a amígdala, é uma outra área do cérebro, né, que é ativada quando alguma coisa não sai como você queria. Então, quando algum ato gera uma pequena frustração, né? Aí você vai ativar uma outra área do cérebro que, na verdade, vai inibir o sistema de recompensa e essa criança vai mostrar o quê? Um pouco de tristeza, porque nenhuma criança vai ficar feliz quando você nega alguma coisa para ela, mas ela não pode reagir com raiva, com agressividade, com birra, ela tem que ter uma tristezinha. E essa tristezinha tem que ser provocada de forma adequada, né? Para que a criança aprenda o que é certo e o que é errado, aprenda com os próprios erros, né? Então, nós temos que ativar um equilíbrio entre essas duas áreas do cérebro, o sistema de recompensa e o sistema de anti-recompensa. Só que quando você ativa muito forte esse sistema de anti-recompensa, uma ativação crônica, né? É aquela criança que é frustrada o tempo todo, né? Sem um reforço positivo nos momentos, né? Porque às vezes a gente tem que compensar uma frustração com um reforço positivo. E sempre as emoções positivas, motivação, alegria, afeto, elas têm que predominar em relação às pequenas frustrações, né? Quando você frustra a criança, né? Briga com a criança, sempre está errado, isso não, está errado, faz de novo, né? Ela vai tendo uma ativação crônica desse sistema e ela também vai fazer de tudo para evitar o estímulo que está causando essa frustração. E é assim que a criança cria vínculo negativo com a aprendizagem, né? Por excesso de frustração. Então, tem um jeito de lidar com a criança, né? Você precisa corrigir alguma coisa, de repente elogia alguma coisa, antes de dizer, esse aqui dá para fazer, vamos fazer esse aqui assim? Vamos, né? E não dizer assim, né? Coisas como apaga, faz de novo, tá errado, né? Eu te ajudo, vamos fazer de novo. Ficou bonito, né? Sempre elogiar alguma coisa quando você vai gerar uma pequena frustração para a criança. Então, é assim que você vai formando o lobo frontal da criança, com essas experiências, né?
em que você, às vezes, ativa uma frustração, mas é uma frustração controlada, né? Com carinho também. Nós temos um outro problema que é a impressão que os pais têm de que superproteção é uma forma de afeto. Na verdade, não é. A superproteção, né? Você deixar a criança fazer o que quer, agradar a criança no primeiro choro, isso não é afeto em excesso. Na verdade, às vezes é o caminho mais fácil que os pais têm para lidar com birra, para lidar com choro, para lidar com comportamento inadequado, né? O caminho mais fácil, a criança resolve a birra fazendo o que a criança quer, né? Por quê? Porque dialogar, explicar, ter paciência, às vezes até ignorar a birra dá muito trabalho, né? Então, esse é um erro frequente também na educação das crianças. Além disso, né, alguns tipos de superproteção atrasam a criança, atrasam o desenvolvimento da criança, né? Deixa a criança muito dependente da mãe, a mãe faz tudo pela criança, a criança não tem nenhum desafio, né? Não precisa pedir nada, não precisa falar nada, né? A mãe já sai atendendo, então essa criança vai ter, atrasa principalmente a fala, porque a criança aprende a se comunicar resmungando, fazendo, né? E não entende que a forma ideal de se comunicar é pela fala ou por gestos, expressões, olhares, enquanto a criança não fala. Então, ontem eu atendi uma criança que veio com hipótese de autismo, e às vezes é fácil, às vezes a gente fica na dúvida, mas era uma criança de 2 anos, não falava uma só palavra. Resmungava para tudo, fazia birrinha para tudo, não aprendeu a falar uma palavra, porque ela é atendida, a mãe é estressada, é super protetora, não deixa a criança chorar, essa criança está com atraso de desenvolvimento da linguagem, né? Então, esses caminhos também, né, que a mãe acha que isso é afeto, na verdade, é o caminho mais fácil, né? Você entrega o peixe, mas não ensina a criança a pescar. Isso é prejudicial para o desenvolvimento também, né? Então, essas crianças chegam cheias de vícios, de comportamentos, de educação inadequada, né, na escola, às vezes já marcada por ambiente inadequado, né, principalmente de estresse, né? Então, vocês já sabem que a única forma de reverter uma criança com comportamento inadequado, socialmente inadequado da criança, é com afeto, né? Com paciência, né? Com carinho. Nem sempre é fácil, né? Você, às vezes, pega aquelas crianças ditas terríveis, né? Que chegam em sala de aula com... E não tem, às vezes é difícil, leva tempo, quando esses aprendizados estão muito já infiltrados na criança, mas é a única forma, né? Então tem que continuar tentando. A criança muitas vezes tem que reaprender tudo, né? Registrar no cérebro os comportamentos adequados aprendidos através do afeto, para substituir aqueles comportamentos, né, que foram gerados por uma educação com falta de afeto, né? Outra coisa que é importante, a importância do afeto no desenvolvimento, é que, como eu já falei, o cérebro da criança é imaturo, né? Então, ela não entende o que é aprender, ela não entende aprendizado como necessidade, né? É importante para o futuro, importante para o desenvolvimento, não tem maturidade para entender isso. Às vezes, mesmo a criança das séries iniciais também ainda não tem essa maturidade, né? Então, ela só entende 2 coisas: o que é bom e o que é ruim, o que ela gosta e o que ela não gosta, o que é legal e o que é chato, né? E se ela achar chato, ela não vai fazer, ela vai se recusar a fazer, né? Na educação infantil, então, você precisa fazer com que a criança tenha vontade de fazer. E aí é que vem a imaginação, né? Eu acho que os professores da educação infantil têm que ser quase atores, né? Fazer caras, bocas, gestos, né? Para fazer com que a criança goste daquele ambiente, goste, né? Goste de aprender. Na verdade, a criança pequena só aprende brincando, né? A aprendizagem tem que ocorrer naturalmente, ela não pode perceber que está sendo ensinada, ela tem que vivenciar isso de forma natural, né, como coisas agradáveis, não como coisas que precisam ser aprendidas, né? Então, essas brincadeiras mais estruturadas da escola são fundamentais. Eu sou extremamente defensora da educação infantil como uma fonte de estimulação adequada para a criança, né? E eu dei uma olhada ali que a Terezinha me mandou, né, na base curricular de vocês, e é absolutamente perfeito, né? Ali está tudo na teoria, né? Eu peguei umas partes aqui, né? Que o currículo da pré-escola busca o desenvolvimento global da criança e a
As aprendizagens ocorrem pela convivência, interações, brincadeiras de forma natural. O professor tem que ser o mediador dessas experiências, né? E aí a criança vai adquirindo habilidades que vão ser importantes para ela no futuro, interação social, comunicação, a riqueza de experiências, né? Vai fazer com que muitas sinapses sejam formadas no cérebro, quanto mais ricas as experiências. Desenvolver vocabulário, atenção, imaginação, criatividade, a coordenação motora, que é extremamente importante, descobertas novas, entender o porquê das coisas, como as coisas funcionam. Criança é naturalmente curiosa, então, se a gente souber despertar essa motivação, essa alegria, essa criança vai aprender, né, sem perceber que tudo aquilo ali, na verdade, não é só brincadeira, ela está aprendendo sem perceber. Agora, a gente vai ter que apresentar para essa criança também alguma frustração, faz parte do desenvolvimento, né? Mas são aquelas frustrações controladas, com motivação, com afeto, com compensações, quando possíveis, né? Porque você vai ter que dizer para a criança, olha, agora acabou a hora do parquinho. Ela não vai ficar feliz, ela vai ficar tristezinha, né? Mas você pode dizer, amanhã tem mais, agora nós vamos fazer outra atividade, vai ser legal também, né? Então, você cria uma frustração, mas é uma frustração com afeto e tentando compensar com alguma outra coisa boa que é possível naquele momento. E aí a criança vai aprendendo a lidar com frustrações, né, de forma adequada, sem ativar a amígdala, né, que gera raiva, gera comportamentos muito, muito impulsivos, né? E é assim que a gente vai, né, propiciando esse desenvolvimento adequado, né? E, às vezes, a gente percebe crianças que chegam com um repertório muito curto de experiências, né? Essas crianças têm já um prognóstico de risco de desenvolver dificuldades de aprendizagem também, né? Quando ela não é estimulada da forma correta. Então, a pré-escola também tem essa função de perceber as necessidades da criança, perceber aquela criança que tem algum indício de maturidade, de atraso, né? Que possam resultar em dificuldades futuras, né? Tem que acabar um pouco com aquela ideia muito antiga, cada criança tem seu tempo. Sim, as crianças são diferentes, umas aprendem mais, outras menos, têm velocidades diferentes, mas a gente não pode perder tempo. Então, quando você desconfia que uma criança está seguindo um padrão muito discordante do padrão esperado de desenvolvimento, você tem que intervir, sim, porque essa intervenção ela é feita com afeto, com estimulação, com brincadeiras, e isso nunca é demais, né? Então, a gente tem que ter um olhar atento para aquela criança que precisa de um pouco mais de estimulação lúdica, com afeto, né? Respeitar um pouco o momento da criança, mas intervir, né? Você não pode, por exemplo, exigir de uma criança aquilo que ela não é capaz, porque isso vai gerar estresse, né? Então, essa questão da intervenção precoce, hoje todo mundo está muito alerta para autismo, né? Porque tem teve todo um movimento aí, né, da importância do diagnóstico precoce do autismo. Outra criança que você logo busca alguma intervenção é aquela que chama atenção pelo comportamento inadequado. Então, esses não passam despercebidos. Mas a gente tem criança que tem alguns atrasos que são silenciosos, né? Aquela criança que não incomoda, que não aparece, mas quando você percebe está com atraso de linguagem, a coordenação motora está um pouco imatura. E aí, como é que a gente intervém, né? Sempre com afeto, com acolhimento, diálogo, atenção, né? Fazer com que a criança desenvolva aquilo sem perceber, sem cobrança, né? E muitas vezes também com encaminhamento profissional, médicos profissionais, né, de estimulação. E quando tudo dá errado? Quando alguma coisa dá errada, chega a criança no final da pré-escola com atrasos, ou crianças nas séries iniciais com dificuldade de aprendizagem, onde é que elas vão parar? Aí elas vêm no consultório da gente, né? Não existe consulta de rotina com um neuropediatra, eu só faço neuro, não faço pediatria, então ninguém vem à toa consultar comigo, só vem quem tem algum problema, né? E geralmente, tirando aqueles transtornos que são genéticos, né, autismos, algumas que já colocam essa criança com mais dificuldade, né, as dificuldades de aprendizagem, atraso de desenvolvimento, muitas vezes você percebe que em algum momento da estimulação dessa criança faltou afeto, quer dizer, faltou a estimulação da forma adequada, né? Aí aparece para mim, né? E a exigência com a gente é muito grande, né? Por quê?
Às vezes a escola precisa meses para fazer uma opinião sobre a criança, emitir um parecer. Psicólogo, psicopedagoga, pode ficar meses com a criança até avaliar, né? Mas quando a criança vai no neuro, a gente tem que, né, fazer o diagnóstico, né, avaliar a criança, né, dar uma conduta, orientar pai, mãe, vovó, né, quebrar o gelo com a criança para poder avaliar essa criança, criar um vínculo positivo, ainda fazer um laudo, tudo numa consulta só. Então, a cobrança em cima da gente para resolver rapidamente o problema, né, é muito grande, né? E aí eu estou ali de frente de uma criança, né, que nunca me viu na vida e já chega desconfiada, com medo de médico, por mais que o ambiente seja um pouco diferente de um consultório de pediatria, né? Ela chega com medo, acha que vai tomar injeção, já olha desconfiada. E o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para avaliar essa criança? Ativar o sistema de recompensa dela, né? Fazer com que ela se sinta à vontade, feliz e que não tenha medo de mim, né? E como é que eu conquisto essa criança para poder avaliar, né? Com muito afeto. Primeiro que no agendamento a gente já pergunta mais ou menos que tipo de problema que é, se é alguma coisa de atraso, escola, às vezes é uma epilepsia, uma coisa que a gente consegue fazer uma avaliação mais com menos interação. Mas aí eu chego, pergunto o nome, já observo alguma coisa na criança que eu posso elogiar, né? E aí eu vou criando um diálogo dentro do nível de desenvolvimento da criança. E se eu tiver uma oportunidade, eu faço alguma gracinha e faço aquela criança rir. A partir do momento que a criança sorri para mim, né, eu ativei o sistema de recompensa dela. E aí eu vou começar a avaliar essa criança, porque já quebrei aquele gelo, né? E eu aprendi umas estratégias com uma pessoa que eu falei, que é o meu pai. Ele era especialista em fazer criança rir. Então, eu aprendi algumas dicas ali para abordar a criança, né, e quebrar esse gelo, né? E aí eu começo a distrair a criança com alguma atividade, eu já estou observando o que ela está fazendo, mas aí eu vou ler os encaminhamentos, né? É extremamente importante que a criança chegue para nós com algum encaminhamento, né? Com um parecer da escola, né? Que descreva, porque daí eu bato o olho, dou uma lida rápida, eu mais ou menos percebo qual é o perfil dessa criança, e aí eu já começo a agir com ela de acordo com aquilo que eu li, já que eu tenho essa missão de resolver as coisas o mais rápido possível, né? Então, é extremamente importante esse relatório da escola, né? A gente já pede no agendamento. E, em função disso, também fui eu que criei aquele questionário que tem nas escolas municipais, né? Que é aquele questionário, eu criei isso junto com a Secretaria de Educação, na época que eu trabalhava na Policlínica, porque ali mesmo era terrível, né? Os pais chegavam na minha frente, mas então, por que você veio? Não sei, a escola mandou, e aí você já vê que tem muita coisa errada, e para a gente poder atender o máximo de criança possível e ajudar, a gente criou esse questionário. Hoje já tiraram meu nome ali da autoria do questionário, mas fui eu que fiz junto com a Secretaria de Educação. Quando é uma criança pré-escolar, o melhor, aquele questionário ele é mais para criança escolar, né? Para criança pré-escolar, o melhor é descrever aquilo que vocês estão observando em sala de aula mesmo, porque daí a gente já lê e eu já crio uma estratégia para avaliar essa criança. A criança não pode perceber que está sendo avaliada, senão ela se fecha ali, não vai me mostrar, né, o que eu preciso ver. E às vezes eu estou toda naquela estratégia de ativar o sistema de recompensa e os pais estragam, né? Porque às vezes é comum, eu estou ali tentando interagir com a criança, ela faz uma cara de mal-humorada ou emburra, vira as costas, e o pai está vendo, ele é assim, está terrível, não aguento mais essa criança. Acabou-se com a minha interação, né? Então, às vezes os pais são muito inadequados, e aí você já percebe que é esse o ambiente que a criança está vivendo em casa, né? E quando eu vejo no relatório mais ou menos aquilo que a criança faz, eu crio uma demanda, peço para ela fazer alguma coisa, mas eu peço aquilo que eu tenho certeza que ela sabe fazer. E aí ela vai fazer e eu vou dar parabéns, e aí a criança, né, já se abre, aí eu vou criando uma demanda, eu vou pedindo para fazer mais uma coisinha, aí a criança diz, mas eu não sei. Mas eu te ajudo, então vamos, né? E aí no final eu dei tanta dica que praticamente fui eu que fiz, né? Mas no final a criança vai ganhar, tá vendo? Você conseguiu, porque ela nem vai perceber que praticamente fui eu que fiz com que ela fizesse, mas assim,
é assim que tem que estimular a criança, né? Assim que tem que corrigir. Se você percebe que aquilo é o melhor que aquela criança consegue fazer no momento, você tem que elogiar, né? Porque assim a criança vai mantendo a motivação. Se você ficar só corrigindo, né? Assim, apaga, não é assim, tá sem capricho, assim tá feio. Aquela criança vai tendo uma frustração atrás da outra, né? E isso, como eu expliquei, não é a forma mais ideal de estimular o desenvolvimento dessa criança, né? Então, às vezes, eu não consigo sair com um diagnóstico, às vezes eu vejo tanta coisa errada, tanta coisa que precisa ser corrigida, tanta orientação que precisa ser feita, que é impossível eu poderia ficar um dia com cada paciente se eu for orientar tudo como a mãe e os pais têm que agir com aquela criança. Mas eu garanto para vocês que alguma coisa eu vou observar e eu sempre vou falar no final da consulta alguma mensagem de como os pais têm que estimular essa criança, né? Com emoção positiva, com motivação, com elogios, né? Então, essa mensagem eu vou passar sempre no final da consulta. E aí, se eu não conseguir fechar um diagnóstico, vai ter que vir mais vezes, mas a gente já vai, pelo menos, dando uma orientação inicial, né? Um encaminhamento, alguma orientação. Tem algumas situações bizarras que eu vou falar para vocês no dia a dia, né, que a gente lida e a gente já percebe também, né, o ambiente que essa criança está. Às vezes não vem informação, mesmo uma criança nas séries iniciais, não vem informação, ou a mãe vem sem encaminhamento, né, e aí eu dou ali, a criança está distraída, eu dou um jeito, mãe, mas o que ela já sabe fazer, né? Aí, tipo assim, ela já escreve um nome, ela reconhece as letras, pergunto discretamente, não sei. Eu falei, mas você não faz as tarefinhas? A escola não dá tarefa, sei lá se dá ou se não dá, mas mesmo se não der, porque na pré-escola, eu já vejo que essa criança está com carência de afeto na estimulação, porque uma mãe tem que olhar os caderninhos, tem que perguntar todo dia, o que você fez na escola, né? E tem que ali desenvolver alguma atividade estruturada com a criança para que tenha a criança na mão, o que meu filho consegue, o que meu filho não consegue fazer. E ali você já percebe que falta estimulação, né? Se a mãe nem sabe o que está se passando com a criança, né? E eu sou a favor, eu oriento que os pais têm que ter um momento de aprendizagem em casa, né? Com estimulação, com motivação, mas para você conhecer a criança que você tem, né? Outras vezes, né, que é uma situação difícil, né, quando eu tento pegar alguma informação discretamente, mas não, ele escreve, mas é muito preguiçoso, né, porque ele é muito inteligente, porque ele joga joguinho, ele acerta tudo, ele passa etapa, ele faz tudo muito rápido, mas para aprender ele é preguiçoso. Aí eu peço para a criança escrever um nome, vamos escrever, né, assim, e em minutos, segundos, eu percebo que aquela criança não sabe nada, né? Ela, no máximo, ela sabe o nome das letras, e aí a mãe dita a letra, ou vê alguma coisa copiada no caderno, é uma criança que só copia, mas não tem noção do que está fazendo, e a mãe bate o olho ali e diz que a criança sabe escrever. Isso já me aconteceu muitas vezes, né? E aí, mas ela se nega, né? É uma tortura ali fazer a criança fazer uma tarefinha, sempre sob estresse, e a criança fica com fama de preguiçosa ou de opositora, sendo que, na verdade, ela precisa de ajuda, de afeto, paciência, motivação, elogio, porque ela realmente não sabe, né? E aí aquela criança já vai aprendendo a lidar com frustrações, uma seguida da outra, né? Da forma inadequada, como eu falei, né? Que aí é você criar frustrações assim, como um tratamento de choque, né? A criança só tem frustração, e aí o que a criança vai fazer? Vai evitar os estímulos que geraram aquela frustração, né? E ela vai ter aversão à escola, aversão à hora da tarefa, tudo porque esse aprendizado não foi feito com afeto, né? Outro sinal que ainda acontece, né? É quando uma criança que gostava da escola, ou pelo menos ia sem problema, de repente não quer mais ir para a escola, né? Tem criança que aparece assim, diz que chega na frente da escola, começa a passar mal, sente dor de barriga, sua frio, entre pânico e não quer ir. Pode ter certeza que essa criança não tá fazendo isso de birra, né? Alguma coisa aconteceu que ativou
ou o sistema de anti-recompensa de forma muito intensa, ou às vezes até situações de estresse, e aí a criança vai ter aversão, porque não vai querer passar por aquilo de novo, né? Então, a gente tem que pesquisar. Às vezes é um bullying, às vezes é alguma coisa que a criança fez, né? Que uma outra criança fez para outra, mas às vezes, né, a falha está na escola, né? Então, assim, isso ainda acontece. Eu vou dizer que a minha amostra é viciada, porque eu só pego aquilo que deu errado, né? Então, eu acredito que a maioria das escolas, né, com essa base curricular, a maioria dá muito certo, né? A escola é um ambiente extremamente importante, mas às vezes acontece coisas ainda, é por isso que esse tipo de palestra ainda precisa ser feito, né? A professora, geralmente, é uma entidade máxima para aquela criança, né? É a heroína da criança, né? Depois de pai, mãe, ou às vezes até antes de pai e mãe. E às vezes a professora diz uma coisinha, às vezes mesmo involuntariamente ou por impulso, que para uma criança mais sensível aquilo cai como uma bomba, né? Desaba todo o vínculo positivo que aquela criança tinha com a escola, né? E aí você não vai gerar uma pequena frustração, você vai jogar um balde de água fria no sistema de recompensa dessa criança. E aí ela vai se sentir muito mal, muitas vezes, como a figura da professora é o máximo, ela vai achar que ela é culpada, vai achar que a professora não gosta mais dela, né? E dependendo, já começa a criar um vínculo negativo com a escola e se recusa aí, né? Então, isso tem que ser evitado. Eu tenho alguns exemplos aqui que eu vi no meu dia a dia recentemente, que eu vou colocar para vocês, né? Outra coisa que a gente percebe que tem alguma coisa errada, né? É quando vem algum encaminhamento, desculpe, gente, por favor, continue mandando os encaminhamentos, mas às vezes aparece assim, que o problema da criança é que ela se nega a fazer, não quer participar, né? E se nega, se recusa. O que é a primeira coisa que eu tenho que diferenciar? Se essa criança é uma criança capaz de fazer, mas está com esse comportamento por falta de limite, porque não quer, porque está acostumada a só fazer o que quer, não acha aquilo importante, não faz porque não quer, mas é plenamente capaz, que daí você vai ter um tipo de conduta, ou se aquela criança que está se negando, não quer porque não consegue. E aí, se você, né, forçar, você vai criar um vínculo negativo que a criança vai continuar se recusando a fazer. Né? Às vezes, a forma inadequada de agir com a criança, ela vai preferir dizer que não sabe, se recusar a fazer do que fazer errado e ter uma correção que gere uma frustração muito grande. Então, ela vai se recusar a fazer, né? E tem aquelas crianças que são extremamente sensíveis, que percebem a própria dificuldade, né? E fica ali na sala de aula assim, tomara que a minha professora nem me veja aqui, né? E naquele estresse, com medo da professora chamar para fazer alguma coisa, né? Então, imagina o estresse que essa criança já está, né? Com medo de ser chamada para fazer, de medo de fazer errado e ser corrigida, né? Então, essas crianças são aquelas que reagem com baixa autoestima, labilidade emocional, sofrimento, quando ela está sendo cobrada além daquilo que ela pode. Então, são dois comportamentos, né? Quando a gente cobra mais do que uma criança pode ou estimula da forma inadequada, ela vai agir ou evitando aquele estímulo ou se opondo àquele estímulo, né? E isso são comportamentos que são criados pela forma como a criança é estimulada, né? Eu já tive algumas crianças, né? Deixa eu ver se eu pesquisei algumas situações, né? Que às vezes uma professora, mesmo involuntariamente, né, diz coisas assim, mas você não quer fazer, só você não faz, só você não sabe, né? Já vi falas do tipo, você é o que está mais atrasado na turma, né? Tá errado, faz de novo, apaga. Então, são essas palavras que geram muita frustração na criança e que tem que ser faladas, assim, com afeto, né? Eu tive um caso muito marcante, de uma menininha, que é aquela que fica em sofrimento, mas não reage com raiva, né? Os meninos têm um pouco mais esse tipo de comportamento. Ela estava ali no maior sofrimento, porque uma atividade na frente dela, e ela não sabia fazer, e a professora chegou, mas você não fez isso? É muito fácil. Então, aquela criança falou sem querer,
Mas aquela criança, a partir desse momento, ela já estava em estresse extremo, né? Quando a professora falou que aquilo era muito fácil, quer dizer, ela percebendo que não consegue, ainda diz que é muito fácil, essa criança, ela começou a passar mal, ela se recusou a ir para a escola, né? A mãe me trouxe exatamente por conta disso, né? Outra coisa, né, que eu recebi recentemente foi uma criança que veio escrito assim, deixa eu achar isso aqui. A criança se nega, a criança se recusa, a criança não participa, né, se opõe e se recusa a participar do momento da leitura na sala de aula, que é aquele momento, provavelmente, no primeiro ano, que tem lá um textinho simples e vai passando, cada criança vai lendo uma frase. Imagina o estresse dessa criança, né? Aí, quando veio, se recusa a ler, eu falei, pera, primeira coisa que eu tenho que descobrir é se essa criança sabe ler, né? E não sabia, né? Só que é daquela quietinha que fica ali, né? Então, a hora que vai chegando a vez da criança ler, aquilo ali, imagina o estresse, o medo, a ansiedade que aquilo provoca, né? E a hora que eu quebrei o gelo, a criança começou a fazer alguma atividade com motivação, elogiando ali, ela fazia um esforço gigante para escrever uma letra, sabia no máximo o nome das letras. E quando você pedia para escrever uma palavrinha simples, ela botava letras aleatórias ali para agradar, mas não tinha noção nenhuma de grafema, fonema, de som, né? E já estava, quer dizer, a família não percebeu isso e a própria escola não percebeu isso, né? Então, isso são situações que geram estresse, ansiedade, né? E às vezes você vai pesquisar, essa criança que já entra com dificuldade de aprendizagem, né, já tinha sinais de dificuldade, de maturidade na pré-escola, né? Então, é importante perceber isso na pré-escola, é importante talvez ter uma comunicação da pré-escola com as séries iniciais. Ó, essa criança, ela já tem, porque daí a criança não vai passar despercebida, né? Não vai cair no primeiro ano, que às vezes entra no primeiro ano sem ter os pré-requisitos, sem estar preparada, mas a escola vai estar ciente de que precisa já ter um olhar diferenciado, um acolhimento, né, para que a criança não passe por esse tipo de situação. E no sistema público, a responsabilidade é muito maior, né? Porque o baixo nível cultural, socioeconômico, isso já coloca a criança em desvantagem, né? Isso está provado, né? Que o nível de escolaridade dos pais, muitas vezes até independente do financeiro, porque às vezes são pessoas que sem estudo se deram razoavelmente bem na vida, mas não tem aquela bagagem de conhecimento, quer dizer, a estimulação dessa criança já vai ser pobre pelo ambiente, né? Então, ela já está provado que ela vai ter um repertório menor de linguagem, já vai ter atraso no desenvolvimento, e por conta da baixa escolaridade dos pais. Bom, e uma coisa importante de observar na pré-escola são atrasos de desenvolvimento de linguagem, né? Atraso de desenvolvimento de linguagem é um precursor importante de dificuldade de aprendizagem. E o centro de educação infantil, às vezes, uma criança que tem um ambiente inadequado, vai ser a única fonte de estimulação dessa criança, né? Como a Patrícia falou, né, a gente não está vendo falta de estimulação só nas classes menos favorecidas, né? A pandemia foi um desastre para todas as crianças, né? Então, a gente vê mesmo família de alta renda, mas que não entende a importância da forma de estimular as crianças, né? E essas crianças estão com uma incidência assustadora de atraso de desenvolvimento da linguagem, porque passaram mais de um ano na frente de um computador, de um celular, de um tablet, e a gente vê o prejuízo absurdo que esse tipo de estimulação, né, causa para a criança. Às vezes a mãe precisa fazer isso porque tem que trabalhar, não tem outro lugar para deixar a criança, mas às vezes a mãe expõe a criança a excesso eletrônico porque ela mesma só fica no celular, né? Então, essa falta de estimulação adequada, com riqueza de experiências, falas, eu estou atendendo 5, 6 vezes mais crianças com atraso de desenvolvimento do que eu sempre atendi, né? Eu nunca aconselhei tanto na minha vida colocar a criança na pré-escola, né, para tentar reverter isso com estimulações mais adequadas, né? Então, vocês agora têm uma missão, né, que nunca foi tão importante, né, que é compensar essa falta de estimulação que as crianças tiveram na pandemia.
Então, é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês sobre as bases biológicas ali, de como, né, da importância do afeto, né? E eu vou colocar vou projetar alguns slides só para ilustrar isso que eu acabei de falar para vocês. Acho que daí vocês não vão mais me ver, mas eu sempre coloco, né? Quando é que começa o desenvolvimento infantil, né? E aí eu projeto essa imagem, né? Porque muita coisa já está determinada geneticamente, né? Transtornos como deficiência intelectual, autismo, ou basicamente não dá para negar, o nível cognitivo da criança já é determinado geneticamente. E, obviamente, que pode, a partir do momento que a criança nasce, né? Passa a ser estimulado, né? Você consegue modificar, né? Mesmo uma criança que está destinada a ter um desenvolvimento menor por potencial genético, se você, desde que nascer, fizer a estimulação adequada, que é essa aqui, né? Vê na figura de cima, a criança olho no olho com a mãe, com 1 mês de idade, a criança já fixa o olhar, principalmente em faces, né? A mãe sorrindo, a criança imitando, aqui nas duas de baixo, provavelmente a mãe está falando alguma coisa para a criança, está emitindo algum som, e ela olhando para a mãe tenta repetir, né, para mostrar que a criança aprende muito por repetição e que a gente tem que começar a falar, mostrar expressões de carinho, de afeto, porque aí a criança vai assimilando isso, né, desde o nascimento. Isso aqui só para ilustrar, né, que o cérebro ele tem várias divisões funcionais, né? Essa de cima aqui era uma divisão de 1950 de Brodmann, que já considerava em torno de 50 áreas diferentes no cérebro com funções diferentes. Hoje nós temos mais de 100, 150 áreas. Então, o cérebro tem pedacinho para cada coisa. Os estímulos, eles entram nas áreas primárias. Você tem a área da visão, que é essa parte mais atrás, aqui verde. Você tem a área da audição, você tem a área toda... E mesmo a informação, por exemplo, ela entra toda fragmentada. Mesmo quando você apresenta uma imagem para uma criança, a cor da imagem é processada numa parte do cérebro, a forma em outra, o nome está em outra, o para que serve está em outra, as informações entram separadas, depois elas são reorganizadas, né? E processadas em áreas mais complexas, então, e você tem as áreas de associação que associa todos os estímulos para determinar o comportamento e a resposta que a criança vai dar àquele estímulo. E nós temos as áreas do cérebro responsáveis pelas emoções. Então, as emoções também entram e deixam memória no cérebro, né? Então, áreas específicas para processamento de informação emocional, afetiva. E tudo que entra no cérebro depois é coordenado, né, pelo lobo frontal, que é essa parte da frente do cérebro, que é o nosso gerenciador de tudo. Todos os estímulos que a gente capta, ele acabam sendo gerenciados no lobo frontal para que a gente dê resposta a esses estímulos. Aqui eu vou mostrar um pouco, né? Ninguém precisa entender disso, mas para dizer que existe, que é o sistema de recompensa do encéfalo. As áreas relacionadas às emoções no cérebro são sempre essa parte interna do meio do cérebro, ali é o sistema límbico. E o centro do prazer, das emoções positivas no cérebro, é essa estrutura aqui que a gente chama de núcleo accumbens, né? E essa estrutura embaixo, em azul, que tem uma setinha levando para o núcleo accumbens. Então, essa área, ela manda dopamina para o núcleo accumbens. E quando o núcleo é ativado pela dopamina, você gera sensações de prazer, felicidade, motivação, né? Aqui embaixo está a amígdala, em amarelo. E você vê que tem conexões. Então, quando você ativa o núcleo accumbens, tem uma setinha inibindo a amígdala, né? Então, as emoções positivas, elas tendem a controlar aquela impulsividade, aquela reação por impulso,
reações de medo, de raiva, que são, né, que é a amígdala do cérebro que gera. Aqui, aqui na figura menor, vocês têm uma estrutura chamada abênula, que está marcada de verde ali, né? Esse é o que a gente chama de sistema de punição ou de anti-recompensa do cérebro. A estrutura responsável são as abênulas. Ali, quando a abênula é estimulada, quando algum comportamento, alguma situação causou um sentimento de frustração, né? E aqui nós temos, então, os dois, né? O núcleo accumbens, que é o sistema de recompensa, e a abênula, aqui HB, que é o sistema de anti-recompensa. E você vê que eles interagem entre si. Quando você ativa aqui, você inibe esse núcleo e acaba inibindo a liberação de dopamina no núcleo accumbens. Então, isso gera... Então, você inibe o sistema de recompensa e aquilo vai gerar um sentimento de frustração, né? Mas, como eu falei, esses dois sistemas têm que estar equilibrados, eles existem, eles têm que ser usados, e é assim que a criança se desenvolve, né? Sendo que essas frustrações, elas têm que ser controladas e colocadas para a criança da forma correta. De preferência, você, em seguida, né, tenta criar uma situação para reativar o sistema de recompensa para que aquela criança saia logo, né, se distrair com uma coisa legal e esquecer um pouco aquela decepção. E aqui embaixo a gente tem a amígdala, né, que atrapalha tudo, né? Aqui para mostrar, na verdade, aqui, né, a amígdala está lá atrás, no lobo temporal, né? Aqui ela está por transparência. Se a gente remover toda essa parte, todo esse miolo aqui do cerebelo, do tronco encefálico, você vai ver a imagem, ela está lá no lobo temporal. Essa bolinha aqui é a amígdala, né? O centro da raiva, do medo, que é ativado por impulso e que tem que ser controlado pelas aprendizagens corretas. E você vê aqui que ela está realmente colada no hipocampo, né? Existe uma continuidade, o hipocampo aqui em roxo, né? Então, quando a amígdala está hiperativa, ela acaba inibindo o hipocampo, que é o centro de memórias, né? Toda memória, todo aprendizado novo, para ser registrado no cérebro, tem que passar pelo hipocampo. Então, quando você tem a amígdala hiperativada, você registra os comportamentos inadequados e deixa de registrar os estímulos adequados do ambiente. É por isso que uma criança sob estresse, ela dá branco na prova, ela passa mal, ela não consegue raciocinar. E também uma criança numa crise de raiva, de agressividade, não adianta dialogar com ela, porque ela não raciocina, né? Ela não aprende, ela não entende o que você está falando. Tem que esperar ela se acalmar, desativar a amígdala para que ela volte a ter um comportamento mais racional. Aqui para dar um exemplo de que as crianças são feitas, né? Todo o cérebro da criança é programado, eles têm um sistema de recompensa extremamente ativo, né? Então, se nada atrapalhar, esse é o perfil que a gente vê em criança, que tem que ocorrer em criança, sempre feliz. É muito fácil deixar uma criança feliz. Qualquer bolinha de sabão, qualquer brinquedinho, qualquer elogio faz uma criança rir. Então, nós temos que usar aquilo que a criança tem de bom, né, que é um sistema de recompensa extremamente fácil de ser ativado. Isso vai se modificando, né? À medida que entra na adolescência, isso aqui acaba, né? E aí a gente vai ver esse tipo de imagem, né? Que isso aqui é a poda neural que ocorre na adolescência, ela inibe drasticamente o sistema de recompensa, e os adolescentes são muito mais difíceis de você despertar sorriso, motivação, alegria, né? Aquilo que é tão fácil na criança se torna extremamente difícil de conseguir com um adolescente. E aqui, né, é o mal do século, né? O núcleo accumbens, que é aquele do sistema de recompensa que gera a sensação de prazer, ele também é responsável pelo vício, inclusive de drogas, né? Você, com uma droga ilícita, você faz uma hiperativação do núcleo accumbens, gera um prazer enorme e aquilo cria um vício, né? É o mesmo mecanismo, embora menos intenso, do vício em eletrônicos, né? Porque a criança, você apresenta um eletrônico, alguma coisa, e acha, a família acha que a criança está prestando atenção, né? Na verdade, ela está paralisada por aquilo, né? Ela não está aprendendo nada. Esse tipo de joguinho não exige nenhuma atenção, não exige nenhum esforço mental. E a criança fica muito impulsiva, porque o estímulo muda a cada segundo. Então, você tem ativação do sistema de recompensa a cada segundo.
a recompensa é imediata, ela é muito fácil de ser despertada, né? A criança vai ficar desatenta, porque esse tipo de estímulo não desperta atenção, e a hora que você colocar a criança diante de um estímulo que exige um pouco mais de atenção e esforço mental, ela não consegue, né? Então, é por isso que a Sociedade de Pediatria praticamente diz que criança pré-escolar não deve ter acesso nenhum a eletrônico ou o mínimo possível, porque o eletrônico atrasa o desenvolvimento da criança. Aqui eu vou mostrar para vocês a história de um neurocientista, né? O meu pai, ele é médico, né? Mas ele optou por trabalhar mais em pesquisa do que em assistência a paciente, né? Então, ele fazia muita palestra, né, sobre essa questão da base neurobiológica das emoções, né? Pregava, né, a importância das emoções positivas no desenvolvimento da criança. E quando ele é extremamente engraçado, né? Com 50 anos de idade, ele desacelerou um pouco da neurociência e passou a escrever livros para criança. E esses livros sempre com a ideia de despertar curiosidade, motivação e fazer com que a criança adquira alguma informação simples, né, adequada à idade, sem perceber que está aprendendo. Esses livros fizeram muito sucesso, né? E como meu pai é a pessoa mais engraçada que eu já conheci na vida, ele já foi 6 vezes no Jô Soares, porque mata a plateia de rir, né? Geralmente quando lança alguma coleção que teve importância. E mesmo trabalhando muito, né, ele fazia questão de ir de vez em quando em escola, falar para as crianças, né? Porque ele é extremamente engraçado. Então aqui em cima tem uma foto dele com a bengalinha, porque ele já tinha dificuldade para andar, e falando, né? Falando, fazendo graça, e não tem criança, mesmo o mais emburrado da turma, no final sai dando risada, né? E esse é o exemplo que ele deu, ele adorava falar para a criança. Aqui tem alguns livros que ele escreveu, né? Essa coleção de cima aqui, que é a coleção Que Bicho Será, ela é específica para pré-escola. Às vezes uma criança de 1 ano consegue interagir com esse livro aqui, se o adulto contar de forma correta, né? Então, esse ganhou prêmio, né? Ganhou prêmio, ele já ganhou o prêmio Jabuti, já ganhou vários prêmios de literatura infantil, ele é um dos escritores mais reconhecidos no Brasil de literatura infantil. Alguns livros dele foram adotados pelo MEC, já tem são usados em escola, se não me engano, esse da Viagem de Tamar, o Esquilo Esquecido, e essa coleção aqui também, né? E ele ganhou alguns prêmios de divulgação científica para criança, né? Isso foi criticado, né? Mas livro de criança não pode ter informação, né? E ele quebrou esse tabu e colocava informação. Como ele é um grande ambientalista, ele geralmente colocava conhecimento sobre ecologia, sobre bichos, né? E isso aqui, para terminar, são algumas frases clássicas do meu pai que ele repetia em palestra, que eu escutei a minha infância inteira, né? Alguns livros infantis são chatos, criança não lê coisa chata, né? As crianças devem aprender ciência sem perceber que estão aprendendo, envolvidos sempre numa trama de aventura e diversão. Assim criaremos nossos futuros amantes e defensores da natureza, que é uma outra área que ele contribuiu bastante. E aqui, para exemplificar, isso aqui é a contracapa embaixo da coleção Que Bicho Será, né? Que bicho será que a cobra comeu? Quem fez o buraco? Que bicho será que botou o ovo? Será mesmo que é um bicho? Esses são alguns problemas que preocupam os personagens do livro da coleção Que Bicho Será. Para solucioná-los, usam procedimentos variados, envolvendo raciocínio simples, perguntas, observações diretas e até mesmo experimentação. Um dos objetivos dessa coleção é aguçar a curiosidade das crianças naquela idade em que, como pequenos cientistas, gastam grande parte da sua energia na complicada tarefa de descobrir como é o mundo e para que servem as coisas. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês.